Muito bem, os sais. A nomenclatura dos sais é simples, porque em relação aos cátions, parece nomenclatura de base, enquanto as bases são hidróxido de metal, os sais são ânion de metal. O único sal que não tem cátion metálico, também acontece com as bases, é os sais de amônio, assim como as bases de amônio, que é um cátion de sal ou de base que não é metálico. De resto, os sais são ânions de metal, assim como as bases são hidróxidos de metal. E como o ânion é a principal questão da nomenclatura do sal, a nomenclatura dos ânions vem da nomenclatura dos ácidos. Se um ácido termina em oso, ou seja, um ácido cloroso, hipocloroso, ácidos que terminam em oso, os ânions deles, você tira o oso da nomenclatura do ácido e coloca ito no lugar. Então, nitroso fica nitrito, hipocloroso fica hipoclorito. Já ácidos que terminam com ico, como perclórico, sulfúrico, o ânion deles, você tira o ico da nomenclatura do ácido e coloca ato. Assim, sulfúrico, o ânion dele vira sulfato, perclórico, o ânion dele vira perclorato. Já os hidrácidos, que a nomenclatura termina em hídrico, o ânion deles, você tira o hídrico e coloca o eto. Por isso que clorídrico vira cloreto, sulfídrico vira sulfeto e assim por diante. Aqui uns exemplos, né? O ácido sulfúrico, o ânion dele é o sulfato. E tem carga -2 porque o ácido tinha 2 hidrogênios. O ácido nitroso, o ânion dele chama nitrito, porque o oso vira ito. E o ânion é -1 porque tinha um hidrogênio. Perclórico vira perclorato. O nome desse ânion é perclorato e a carga dele é -1 porque tinha um hidrogênio no ácido. Hipofosforoso, hipofosfito. Hipofosforoso também termina em oso. É só tirar o oso e botar o ito. Então, hipofosforoso vira hipofosfito. E aqui, o clássico ácido clorídrico e o seu ânion cloreto. A neutralização total e parcial. Nem todo ácido formado vem de uma reação de neutralização. Pode vir de uma dupla troca, pode vir de uma simples troca, mas todo sal pode vir de uma neutralização de ácidos e bases. E a gente tem que conhecer de que base e de que sal, de que base e de que ácido um determinado sal veio. A gente tem que descobrir para saber a força do sal, para saber o caráter ácido e básico do sal. A gente tem que saber de que ácido e de que base o sal veio. Então, todo ácido pode ter vindo de uma neutralização total ou parcial. Nas neutralizações totais, todo OH de base vai encontrar um H de ácido. Então a gente faz um balanceamento para que não sobre nem H de ácido e nem OH da base. E quando a neutralização é total, a gente começa fazendo a fórmula do sal neutro, que é um sal que não tem remanescência de H+, nem OH-. Ou seja, se a neutralização for total, essa base vai perder todos os OHs que tem. Tem um só, vai virar o cátion Na+. Esse ácido vai perder todos os H+ que tem na neutralização total. Então, como tem A2, o ânion é SO4-2 e o sal vai ficar
Na2SO4, um sal neutro que chama sulfato de sódio, e aí você faz o balanceamento. Mas você começa fazendo o balanceamento montando a fórmula de um sal neutro, porque quando a neutralização é total, nas bases todos os OHs formam água e nos ácidos todos os H+ formam água também. Então, neutralização total. Se essa neutralização não fosse total, fosse parcial, por exemplo, eu teria que usar o coeficiente 1, tanto para o NaOH como para o H2SO4. Agora, nem todo H+ vai encontrar o H-, porque se eu fixar esses coeficientes 1 aqui, eu tenho um OH para formar água e 2 H+ para formar água. Eu só posso formar uma água. Eu até tenho 2 H+, mas eu não tenho 2 OH-, porque eu fixei o 1 nos coeficientes. E por que eu fixei o 1 nos coeficientes? Porque eu quero uma neutralização parcial. Entende? Então, o Na+ não vai ser parcial, vai dissociar totalmente. Ele vai perder o OH- dele, vai sobrar o Na+. Mas, com esse coeficiente 1 nos dois reagentes, o ácido sulfúrico não perderá os 2 hidrogênios e sofrerá uma ionização aqui parcial. Então dá para formar uma água só. O cátion vai ser o Na+, e o ânion vai ser o HSO4-. Isso é uma neutralização parcial. O sal ficou com um pedaço de ácido remanescente. E quando o sal fica com um pedaço de ácido remanescente, ele é chamado de sal ácido ou hidrógeno sal. Esse sal vai chamar, não sulfato de sódio, vai chamar hidrógeno sulfato de sódio. Aí você coloca um aí e termina o balanceamento. Aqui de novo uma neutralização total, formando um sal neutro. Eu sei que a neutralização é total, porque o enunciado não avisou, vamos supor, né? O enunciado não avisou que é parcial, então é total, sempre. E aí, eu coloco lá, sei que vai formar água e sal, coloco a fórmula da água e depois coloco a fórmula do sal neutro, sem remanescência de OH+, O ou OH-. Esse Al vai perder os 3 OH- e a carga do cátion vai ser Al+3. Esse Cl vai perder esse H+, e a carga dele vai ser -1, e o balanceamento vai fazer com que eu multiplique esse HCl por 3 e todo H+ encontre um OH- para formar água, mas na neutralização total, o sal formado é um sal neutro, nesse caso aí o cloreto de alumínio, certo? Porque a neutralização é total. Já aqui, quando eu fixo o coeficiente 1 nos reagentes, agora não dá mais para formar, para que todo OH encontre H+. Não dá. Quando está fixo o 1, só dá para eu formar uma água. Eu até tenho 3 OH-, mas tenho um H+ só. Então vai dar para formar uma água só. E o cátion do sal vai ser AlOH+. Porque só vai sair um OH- para formar água. Foi fixado os coeficientes 1 no reagente. Agora, nesse caso, está formando um sal com um remanescente de base. Tem 2 OH- aí. Isso é um sal básico ou hidroxi sal. Se o sal neutro desse tipo chama cloreto de alumínio, esse aqui vai chamar cloreto de dihidroxialumínio ou dihidroxicloreto de alumínio. Muito bem. Agora, uma coisa é o sal ser ácido, hidrogeno sal.
o ácido ser básico, hidroxissal, ou o ácido ser neutro. Isso é uma coisa. O sal ser ácido, básico ou neutro tem a ver com a fórmula do sal. Se não tiver pedaço remanescente de ácido nem base, é um sal neutro. Se tiver pedaço de base remanescente na fórmula, assim, ó, pedaço de base remanescente na fórmula, é um sal básico. Pedaço de ácido remanescente na fórmula, sal ácido. Nem pedaço de sal de ácido, nem pedaço de base, sal neutro. Mas isso não tem a ver com o caráter ácido ou básico dos sais. O caráter ácido ou básico dos sais tem a ver com pH, não tem a ver com a fórmula, tem a ver com o ácido e a base que poderiam formar aquele sal. Tanto o sulfato de sódio como o hidrogênio sulfato de sódio vão ter pH neutro. Veja bem, isso daqui é um sal ácido, mas ele vai ter pH neutro, assim como o Na2SO4. Por quê? Porque pH tem a ver com de quem veio, não tem a ver com a fórmula. Isso é um sal neutro, tem a ver com a fórmula, isso é um sal ácido, tem a ver com a fórmula, mas os dois têm pH neutro, porque vieram de base forte e de ácido forte. Quando um sal vem de uma base forte, de um ácido forte, esse sal apresenta pH neutro. Já aqui, tanto o cloreto de alumínio quanto o dihidroxicloreto de alumínio vieram de uma base fraca e de um ácido forte. Então, quando vem de uma base fraca e ácido forte, vai apresentar caráter ácido. Quando vem de base fraca e ácido forte, vai apresentar pH ácido. Note que o dihidroxicloreto de alumínio é um sal básico, porque na fórmula tem pedaço remanescente de base, é um sal básico. Mas apresenta pH ácido, porque veio de uma base fraca e de um ácido forte. Já o carbonato de cálcio veio de uma base forte e de um ácido fraco. É um sal neutro, porque na fórmula não tem nem H e nem OH, é um sal neutro, mas que apresenta caráter básico, porque quando vem de base forte e ácido fraco, que nem o carbonato de cálcio veio, base forte e ácido fraco, o pH é básico. Agora, se o sal veio de uma base fraca e de um ácido fraco, aí você tem que olhar o KI, a constante de equilíbrio dos dois. Quem tiver constante de equilíbrio maior é um pouco mais forte que o outro, certo? Base fraca e ácido fraco tem que verificar a constante de equilíbrio. Quem tiver constante menor é mais fraco ainda, e você segue aí então as mesmas diretrizes: base fraca, ácido forte, pH ácido; base forte, ácido forte, pH neutro; base forte, ácido fraco, pH básico. Bom, sobre os ácidos ainda resta falar da solubilidade. Sobre os ácidos não, sobre os sais. E a solubilidade dos sais é importante saber. Se um sal tem cátion da família 1A ou amônio, esse sal é solúvel sem exceção. Se um sal tem ânion, NO3-, nitrato ou acetato, esse sal é solúvel sem exceção. Os sulfatos. Sulfatos são solúveis, menos sulfatos de cabaço de chumbo. Olha lá.
sulfato de qualquer coisa é solúvel. Agora, se for sulfato de cálcio, bário, estrôncio ou chumbo, aí é um sulfato insolúvel. Já os sulfetos, S-2, são insolúveis. No entanto, se forem sulfetos de cálcio, bário ou estrôncio, serão solúveis. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, menos cloretos, brometos e iodetos de cu de chumbo prateado, aí passa mercúrio. Então, cloretos, brometos e iodetos são solúveis, mas cloretos, brometos e iodetos de cobre, chumbo, prata e mercúrio, esses não, são insolúveis. Demais sais que não estão aqui nessa tabela demonstrados são insolúveis.